Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzberg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus, tudo bem com você? Este é o programa Casa de Betânia e mais uma vez é uma alegria muito grande poder ter a sua companhia aqui no nosso programa. Betânia é onde estão os amigos de Jesus. Então, se você é amigo de Jesus ou de repente ligou este programa pela primeira vez, quer se tornar um amigo de Jesus, este é o seu lugar. No nosso programa Casa de Betânia, nós temos a frase do Papa Francisco, nós temos também o momento da palavra, onde Deus fala conosco através da sua palavra. Fique conosco no programa Casa de Betânia de hoje. Eu já mando um abraço para você que é nosso telespectador fiel e assíduo. Graças a Deus, a cada semana a gente descobre mais pessoas que nos acompanham, que estão em casa assistindo o nosso programa Casa de Betânia, que falam conosco, que assistem, que rezam. Então eu agradeço, o Rodrigo e toda a comunidade Betânia, agradecemos a você por estar conosco e desejamos de todo o coração que a graça de Deus, que a graça do Espírito Santo possam invadir o seu coração. Obrigado, por acompanhar o nosso programa, obrigado também você que de repente até nos ajuda a divulgar o nosso programa. Deus abençoe você imensamente, tá bom? Fique conosco no programa de hoje, nós vamos ter daqui a pouquinho a frase do Papa Francisco, como já disse, e também vamos ter o momento da palavra. Então você que tem aí a sua Bíblia, pega no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 36. Marcos, capítulo 10, versículo 36. Já estou dizendo para você a passagem que o Rodrigo vai estar refletindo, você já deixa aí aberto, porque daqui a pouquinho vamos ter o momento da palavra. Agora eu quero passar para você então a frase do Papa Francisco, uma frase retirada aí do seu Twitter, Em todos os programas a gente traz aí a sua frase. As frases do Papa Francisco sempre são simples, mas bastante profundas e nos ajudam na nossa reflexão. E a frase de hoje diz o seguinte: ter fé significa, em meio à tempestade, manter o coração voltado a Deus, ao seu amor, à sua ternura de Pai. Era isso que Jesus queria ensinar a Pedro e aos discípulos e também a nós hoje. Essa é a frase do Papa Francisco. Ter fé significa, em meio à tempestade, manter o coração voltado a Deus. Jesus queria ensinar isso naquela época a Pedro, aos discípulos, e quer nos ensinar também. Temos vivido muitas tempestades, muitas situações difíceis nos últimos tempos, mas é necessário ter o nosso coração voltado para Deus. Não importa a tempestade, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que cuida de nós, por isso nós precisamos voltar o nosso coração para Ele. Quem sabe em meio a tempestades, a dificuldades da sua vida, você acabou se afastando de Deus, você acabou se apartando de Deus e seu coração de repente está longe dele. Volte o seu coração para Ele hoje mesmo, porque Ele nos ama, Ele caminha conosco e Ele cuida de nós. Essa é a frase de hoje do Papa Francisco.
paz, meus irmãos. Quero deixar para você uma palavra com o tema ponto e vírgula. Uma palavra profética de esperança para as nossas vidas. Hoje nós vamos meditar no Evangelho que está em São Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 ao 52, que conta a história do cego Bartimeu. Mas eu quero dar ênfase à primeira frase do versículo. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Depois chegaram a Jericó, ponto. Dizia Santo Agostinho, eu tenho medo da graça que passa. Nesse texto que nós vamos ler e meditar hoje, Jesus ele vai à cidade de Jericó. Ele entra na cidade de Jericó para realizar inúmeros milagres, prodígios e sinais, para despertar fé e transformação de vida nos corações. Mas na cidade de Jericó acontece um fato muito interessante. Nenhuma das pessoas que estavam em Jericó se aproveitaram da graça que passava no meio deles, do Senhor que estava andando no meio da cidade. E Jesus, ao entrar, logo ele vai sair. Tanto que o evangelista coloca, depois que chegaram a Jericó, ponto. Isso pode acontecer na nossa vida. Nós podemos também deixar que o Senhor passe despercebido no meio de nós. O Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas muitas vezes, embora Jesus está batendo na porta do nosso coração, tentando intervir em nossa vida, nós não percebemos que Ele está nos chamando através da sua palavra, através do convite de um irmão que nos convida para ir ouvir uma pregação, através da Santa Missa e de tantas oportunidades que nós temos quando Deus nos chama para estar em intimidade com Ele. E esse texto era um texto que nem era para estar relatado no Evangelho, porque nada aconteceu na cidade de Jericó quando Jesus entrou naquela cidade. Mas ao sair, algo de extraordinário vai acontecer. Quando ele estava saindo da cidade, um homem chamado Bartimeu, que era um cego, um mendigo, alguém que ficava à margem, à beira, alguém que era excluído, ele vai perceber um murmúrio de uma multidão que caminha em sua direção. E ele vai perguntar o que estava acontecendo, quem estava de tão importante naquela cidade. E eles vão falar para Bartimeu, é Jesus de Nazaré. Aonde o inimigo de Deus muitas vezes tenta colocar um ponto final, sem que a graça não aconteça, Deus vem, coloca uma vírgula e começa uma nova história. Eu creio no meu coração que Jesus não foi à cidade de Jericó por acaso, mas que ele foi na cidade de Jericó só por causa de Bartimeu. No reino de Deus não existe coincidência, mas tudo é providência. Foi assim também com a samaritana. No Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo 4, a palavra de Deus nos fala que ele disse que era preciso que ele fosse à cidade de Samaria. E ele vai ficar no poço esperando uma mulher que ia ao poço ao meio-dia para buscar água. É Jesus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, porque Ele nos ama de uma forma incondicional, imutável, pessoal, e Ele vem para transformar
todas as realidades em nossa vida. Tudo estava perdido para Bartimeu, ele não tinha esperança, ele era um mendigo, ele era cego, ele foi abandonado pelos seus pais, mas os olhos de Deus estavam voltados para ele. E Jesus vai chamá-lo para próximo para que ele possa experimentar a glória de Deus. Uma vez eu estava perdido, muito perdido, há uns 10 anos atrás, e eu estava pensando em me matar. Já não via mais esperanças na minha vida. Eu fui numa cachoeira e eu estava do alto de uma cachoeira pensando em pular lá de cima, porque para mim já não tinha mais esperança. Mas naquele momento, um amigo meu que estava fumando maconha comigo, ele falou assim para mim: Rodrigo, quem é Deus? E eu comecei a chorar, e a chorar muito, porque naquele momento eu descobri que havia uma esperança para a minha vida, aonde o inimigo de Deus tinha colocado um ponto final, Deus estava colocando uma vírgula e estava falando diante do meu passado, do meu pecado, da minha história: eis que faço nova todas as coisas. Jesus pode ter passado por muitas vezes a sua vida e você não percebeu, mas hoje eu quero te provocar nessa direção. Ele está batendo na sua casa, ele está batendo agora no seu coração. Ele não importa com o tamanho do teu pecado, os seus erros, o seu passado, mas hoje ele entra na sua história para fazer nova todas as coisas. Aonde o inimigo de Deus colocou um ponto final, Deus hoje vai colocar uma vírgula, porque Ele vai escrever na sua vida uma nova história, escrita pelo dedo poderoso de Deus. Se abra a sua ação e o seu poder. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Casa de Betânia. Mais uma vez quero agradecer a você que esteve conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, você que passou esses minutos conosco aí rezando, ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe você imensamente. Mais uma vez eu convido você a acompanhar as nossas atividades de evangelização, as atividades de evangelização da comunidade Betânia pelas redes sociais, pela nossa página no Facebook, Comunidade Betânia Javenice. Acesse no Facebook e fique por dentro dos nossos momentos de evangelização. Obrigado a você que esteve conosco, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzberg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977.